Senhora, eu acho que o senhor Roberto. A voz falhou do outro lado da linha. Por favor, venha agora, antes que alguém veja. 3 dias. Apenas 3 dias haviam passado desde que enterrei Roberto sob o ipê do cemitério da família. Ainda levava o terço no bolso. Ainda sentia o peso da terra que jogaram sobre seu caixão. E agora seu Fermim, o capataz da nossa fazenda em São João del Rei, me ligava com aquela voz trêmula que nunca tinha escutado em 25 anos. Que bom que você está aqui. Tenho certeza que você vai se emocionar com essa história. Mas antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal e me conte nos comentários de onde você está ouvindo minha história. Quero saber até onde ela chegou. Meu nome é Helena Zambrano. Tenho 63 anos e esta é a história que guardei tempo demais, porque há segredos que pesam mais quando o morto já não pode responder. Dirigi por 2 horas até a fazenda. As mãos tremiam no volante. A estrada de terra parecia mais longa que nunca. Os ipês amarelos dos lados da estrada pareciam cinzentos sob o sol de janeiro. Quando cheguei, seu Fermim me esperava no portão com o chapéu entre as mãos. Dona Helena, me perdoe. Eu não queria me meter onde não sou chamado, mas encontrei uma coisa. Ele me levou até o estábulo velho, aquele que Roberto mandou fechar há mais de 20 anos. Ninguém entrava ali. Nem eu, nem meu filho Julián, ninguém. A porta de madeira rangeu quando seu Fermim a empurrou e então eu vi o baú. Aquele baú de ferro que Roberto sempre manteve trancado, aquele que ele dizia que continha papéis da fazenda e que nunca, jamais, deveria ser aberto, estava aberto e dentro. Documentos, todos assinados na semana antes de sua morte. Escrituras, procurações, cartas. E na parte superior, um envelope lacrado com meu nome escrito de próprio punho. Abrir somente na minha ausência. Senti que o ar me faltava. Porque depois de 38 anos de casamento, depois de criar nosso filho juntos, depois de compartilhar a mesa, a cama e os silêncios, descobri que meu marido tinha guardado algo tão importante que só podia ser revelado quando ele não estivesse mais aqui. Peguei o envelope com mãos trêmulas, mas antes de abri-lo, algo mais chamou minha atenção. Uma fotografia antiga colada com fita na parte interna da tampa do baú. Uma mulher jovem, linda, com um vestido branco de renda. Não era eu. E no verso, com tinta desbotada, uma data. 15 de agosto de 1976. Um ano antes de Roberto e eu nos conhecermos. Há momentos na vida em que o tempo para. Aquele instante no estábulo foi um deles. Seu Fermim ficou calado atrás de mim, respirando devagar, como se entendesse que estava presenciando algo que não lhe cabia ver. Mas já era tarde. O baú estava aberto, os segredos de Roberto expostos sob a luz empoeirada que entrava pelas frestas do telhado. Guardei a fotografia no bolso do meu blazer preto. O mesmo blazer que tinha usado no funeral. Ainda cheirava a incenso da igreja. Seu Fermim, disse sem me virar. Como encontrou isso? Ele pigarreou. Pois veja, dona, ontem veio o Dr. Montiel, o advogado do seu Roberto. Disse que precisava revisar uns papéis da fazenda antes de ler o testamento. Me pediu para abrir este estábulo. Eu disse que não tinha chave, que seu Roberto nunca me deu. Então Ele tirou uma chave do envelope que trazia e me disse: Seu Roberto me deixou guardada. Abra o senhor, por favor. Me virei para olhá-lo. E o Dr. Montiel viu o que tinha dentro? Seu Fermim negou com a cabeça, nervoso. Não, dona. Eu abri a porta e ele só deu uma olhada rápida, como procurando algo. Depois disse: Isso já não é necessário. E foi embora. Mas eu fiquei pensando: por que seu Roberto fechou este estábulo por tantos anos? O que tinha aqui? Suspirei. Então o senhor voltou. Sim, dona. Esta manhã, cedinho. E vi o baú, estava ali aberto como se alguém tivesse deixado assim de propósito. De propósito. Essas palavras me atingiram. Roberto não era um homem descuidado. Tudo o que ele fazia tinha um motivo. Se aquele baú estava aberto, era porque ele queria que eu o encontrasse. Mas não imediatamente. Não no dia de sua morte. Não durante o funeral. 3 dias depois. Tempo suficiente para que a dor inicial passasse, o tempo exato para que eu pudesse pensar com clareza. Ou era isso que ele acreditava? Fechei os olhos e por um momento voltei aos anos, quando Roberto e eu éramos jovens.
Nos conhecemos em 1977, na festa de São João del Rei. Eu tinha 23 anos e trabalhava na loja de tecidos da minha tia Rosário. Ele chegou numa tarde de junho, alto, elegante, com aquele bigode fino que estava na moda naquela época e um sorriso que iluminava toda a loja. "Vende colchas de tear?" me perguntou. "Sim", respondi tímida, "mas as melhores já foram vendidas esta manhã. Então vou esperar chegarem mais", disse. E se sentou numa cadeira de vime perto do balcão e esperou 3 horas até que minha tia fechou a loja e disse, rindo, "Moço, não vão chegar colchas aqui até semana que vem." Roberto sorriu. "Eu sei, mas queria uma desculpa para ficar." Aquela noite, ele me convidou para comer pastel no mercado. Conversamos até de madrugada. Ele me contou que era engenheiro agrônomo, que tinha acabado de herdar uma fazenda em São João del Rei, que sonhava em modernizar o campo brasileiro, mas sem perder as tradições. "Quero que meus filhos cresçam sabendo de onde vêm", me disse. "Que toquem a terra, que saibam o valor do trabalho honesto." Me apaixonei naquela noite. Não pelas palavras dele, mas pela luz nos seus olhos quando falava do futuro. Nos casamos 6 meses depois, na igreja matriz de São João. Meu vestido era simples, de algodão branco com renda de Minas Gerais. Roberto chorou quando me viu caminhar até o altar. "Você é a mulher mais linda que já vi na minha vida", sussurrou enquanto o padre Anselmo nos abençoava. E eu acreditei. Por anos, acreditei em tudo. Nos mudamos para a fazenda de São João del Rei, uma propriedade linda cercada de montanhas, com plantações de café e um pomar de jabuticabas que dava frutos enormes e doces toda a primavera. A casa principal era de adobe e telha, com um pátio central cheio de buganvílias roxas. Havia uma fonte de pedra no centro, e nas tardes eu me sentava ali para bordar enquanto ouvia o canto dos pássaros. Roberto trabalhava desde o amanhecer. Supervisionava as plantações, consertava as cercas, conversava com os trabalhadores. Era um patrão justo, respeitado, querido. E nas noites voltava para casa cansado, mas feliz. Jantávamos sempre juntos. Caldo verde, arroz com feijão, frango com quiabo quando havia festa. Depois nos sentávamos no corredor, a ver as estrelas de mãos dadas em silêncio. Não precisávamos de palavras. Ou era isso que eu achava. 2 anos depois de nos casarmos, nasceu Julián, um menino lindo, de olhos grandes e riso fácil. Roberto o carregava nos braços e o levava por toda a fazenda, ensinando os nomes das árvores, o ciclo das colheitas, o som do vento antes da chuva. "Este menino vai ser um homem de bem", dizia Roberto com orgulho. "Vai cuidar desta terra quando eu não estiver mais aqui." Foram anos felizes, tranquilos, cheios de café coado de manhã, pão de queijo quentinho, risadas de Julián correndo entre as plantações, entardeceres cor de laranja. Mas agora, parada diante daquele baú aberto, com a fotografia de uma mulher desconhecida no meu bolso, me dei conta de algo terrível. Talvez aquela felicidade nunca tenha sido completa. Talvez Roberto sempre estivesse guardando algo. E eu, ocupada demais amando-o, nunca parei para perguntar. "Dona Helena, a voz de seu Fermim me trouxe de volta. A senhora quer que eu saia?" "Não", murmurei. "Fique. Preciso de uma testemunha. Lô Mirei." Era um homem de quase 70 anos que tinha trabalhado na fazenda desde antes de eu chegar. Conhecia Roberto melhor que ninguém. "Seu Fermim?", perguntei devagar. "O senhor sabia que Roberto guardava este baú aqui?" Ele baixou o olhar. "Sim, dona." O coração deu um salto. "E nunca me disse nada." "Seu Roberto me pediu." Me disse: "Fermim, isso é algo que eu devo resolver sozinho. Não quero que Helena se preocupe." E eu, eu obedeci. Pensei que fosse algo da fazenda. Papéis velhos, dívidas talvez. "E a fotografia?", insisti. "O senhor viu?" Seu Fermim engoliu seco. "Não, dona. Eu nunca abri o baú. Isso juro pela minha mãe santa." Acreditei nele porque seu Fermim era daqueles homens que não mentem, dos que guardam segredos porque pedem, mas nunca por maldade. "Está bem", disse mais calma. "Pode ir. E por favor, não conte a ninguém o que viu aqui." "Nenhuma palavra, dona. Nenhuma." Ele foi embora devagar, fechando a porta com cuidado, e eu fiquei sozinha com um envelope lacrado em uma mão e com 38 anos de memórias que, de repente, já não sabia se eram reais. Às vezes confiamos demais em quem amamos.
Acreditamos que sabemos tudo, que não há segredos. Mas a vida sempre tem formas de nos mostrar que nunca conhecemos completamente ninguém. Você também já se decepcionou com alguém que amava? Alguém que achava que conhecia e acabou sendo um estranho? Conte sua história nos comentários. Quero te ler. Porque às vezes compartilhar a dor a torna mais leve. Fiquei sozinha naquele estábulo por quase 1 hora. Não conseguia me mover, não conseguia pensar com claridade. O envelope lacrado continuava na minha mão, intacto. Ainda não tinha coragem de abri-lo, porque uma parte de mim sabia que assim que rompesse aquele selo, minha vida mudaria para sempre. Há verdades que não podem ser desconhecidas. Uma vez que você as sabe, não há volta. Me sentei num banco velho de madeira que estava encostado na parede. A poeira se levantou quando me acomodei. Cheirava a feno velho, a tempo parado. Tirei a fotografia do bolso do blazer e a observei com mais cuidado. A mulher era jovem, 20 e poucos anos talvez. Tinha o cabelo longo e escuro, preso num penteado elegante com flores brancas. O vestido era de renda fina, com mangas longas e um decote discreto. Na mão esquerda brilhava um anel de noivado. Ela parecia feliz, radiante, como se vê uma mulher no dia mais importante da sua vida. Virei a fotografia. A data estava escrita com tinta azul em letra perfeita, 15 de agosto de 1976. E embaixo, quase invisível, quase apagado pelo tempo, havia algo mais. Uma inicial. M. Só isso. Uma letra. Um mistério. Respirei fundo e finalmente me atrevi a abrir o envelope. Minhas mãos tremiam tanto que quase rasguei o papel. Dentro havia várias folhas dobradas com cuidado. A letra de Roberto. Aquela letra inclinada, firme, que eu conhecia tão bem. A carta estava datada de 1 semana antes de sua morte. Comecei a ler. Helena, se você está lendo isto, significa que já não estou ao seu lado. Significa que o tempo acabou antes que eu pudesse te contar a verdade pessoalmente. Me perdoe. Durante 38 anos fui seu marido, o pai de Julian, o homem que prometeu te amar e te proteger até o último dos meus dias. E eu fiz isso, Helena. Te amei com tudo que tinha, mas nunca fui completamente honesto com você. Há algo que guardei desde antes de te conhecer, algo que não podia te contar sem destruir tudo que construímos juntos. Em 1976, eu estava noivo de uma mulher chamada Marcela. Íamos nos casar no dia 15 de agosto daquele ano. Tudo estava pronto. A igreja, os convidados, o vestido dela, nosso futuro. Mas 2 semanas antes do casamento, Marcela desapareceu. Não houve despedida, não houve explicação. Apenas uma carta breve que deixou na minha casa, dizendo que não podia se casar comigo, que tinha cometido um erro, que me perdoasse. Nunca mais soube dela. Me destruiu, Helena. Passei meses tentando entender o que tinha feito de errado, porque ela me deixou, se houve outro homem, se foi minha culpa, e então te conheci. E tudo mudou. Com você voltei a acreditar no amor, na família, no futuro. Pensei que Marcela tinha sido apenas um erro do passado, um capítulo fechado, mas há 6 meses recebi uma carta dela. Ela está doente, Helena. Muito doente. E me procurou. Por quê? Porque há algo que ela nunca me disse. Algo que muda tudo. Ali terminava a primeira página. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei cair o papel. Senti que o ar não chegava aos meus pulmões. Roberto tinha sido noivo antes de mim. Isso em si não era terrível. Muitos homens têm relacionamentos antes de casar. Mas o que doía não era isso. Era que ele nunca me contou. 38 anos juntos. Milhares de conversas. Noites inteiras falando sobre nossas vidas, nossos sonhos, nossos medos. E nunca, nunca mencionou Marcela. Por quê? O que era tão terrível nessa história que ele teve que esconder de mim por quase 4 décadas? Continuei lendo a 2ª página. Helena, sei que isso deve te machucar. Sei que está se perguntando por que nunca te contei. E a verdade é que tive medo. Medo que pensasse que nunca te amei de verdade. Medo que visse Marcela como uma sombra entre nós. Medo de arruinar a única coisa boa que tinha acontecido na minha vida. Mas agora, depois de receber a carta dela, sei que não posso sair deste mundo sem que você saiba a verdade. Marcela me escreveu de um hospital em Belo Horizonte.
Me disse que tem câncer terminal, que os médicos deram menos de 1 ano de vida e que antes de morrer precisava me dizer algo que guardou por todos esses anos. Helena, quando Marcela me deixou em 1976, estava grávida de mim e nunca me contou. A carta caiu das minhas mãos. Não, 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 não. Isso não podia estar acontecendo. Senti que o chão se movia debaixo de mim, que as paredes do estábulo se fechavam, que o ar ficava denso, irrespirável. Roberto teve um filho antes de Julián e nunca soube. Ou soube. Peguei a carta com mãos trêmulas e continuei lendo, embora cada palavra fosse como uma faca no peito. Marcela me disse que fugiu porque tinha medo. A família dela era muito conservadora. O pai dela era um homem violento. Quando descobriu que estava grávida sem estar casada, a ameaçou de expulsá-la de casa, de deserdá-la. Então ela tomou uma decisão. Foi para Belo Horizonte sozinha, teve o bebê lá e o deu para adoção. Um menino, Helena. Tive um filho e nunca soube dele. Marcela me escreveu porque antes de morrer quer encontrá-lo, quer saber o que foi dele, e me pediu ajuda. Eu quis te contar todas as noites durante esses 6 meses. Estive perto de contar, mas não encontrava as palavras. Não sabia como te explicar que havia uma parte da minha vida que te ocultei. Então, tomei uma decisão. Contratei um investigador particular. Pedi que procurasse esse menino, que agora já deve ser um homem de quase 48 anos. E ele encontrou. Helena. Encontrou. Mas quando ia te contar tudo, os médicos me disseram que meu coração estava falhando, que não me restava muito tempo, e soube que não teria a oportunidade de te explicar isso cara a cara. Por isso deixei esta carta, porque preciso que você saiba a verdade, e porque preciso que tome uma decisão por mim. O nome desse homem está nos documentos que vai encontrar no baú. Há fotos também, um relatório completo sobre a vida dele. Helena, eu sei que não tenho direito de te pedir isso. Sei que já te fiz sofrer demais com meus segredos. Mas te peço, te imploro, vá procurá-lo. Conte a ele quem foi o pai. Diga que sinto muito por não ter estado lá. Marcela morreu 3 meses atrás. Morreu sem encontrar o filho. Morreu com aquele vazio no peito. E eu? Eu vou morrer também. Mas ainda posso fazer algo certo. Ainda posso te dar a verdade e te pedir que faças o que eu não tive coragem de fazer. Procure nosso filho, Helena. Procure Henrique. Diga a ele que o amei, mesmo sem conhecê-lo. Diga que pensei nele toda a minha vida. Diga que sinto muito. E se puder me perdoar, continue sendo a mulher maravilhosa que sempre foi. Com todo o meu amor e meu arrependimento, Roberto, chorei. Chorei como não chorava desde que Roberto morreu. Chorei pela traição, pela mentira, pelos anos perdidos. Chorei por Marcela, que criou um filho sozinha e morreu procurando por ele. Chorei por esse Henrique que cresceu sem pai. E chorei por mim. Por toda a vida que tinha compartilhado com um homem que agora parecia um estranho. Quando finalmente parei de chorar, sequei as lágrimas e peguei os documentos do baú. Lá estava tudo. O relatório do investigador, fotos, endereços, a vida completa de um homem que eu não conhecia, mas que carregava o sangue de Roberto, Henrique Morales Santos. Nascido em 15 de abril de 1977 em Belo Horizonte, Minas Gerais. Adotado pelo casal José e Carmen Morales quando tinha 2 meses de idade. Criado em Belo Horizonte, formou-se em História pela Universidade Federal de Minas Gerais. Profissão atual: professor de ensino médio no Colégio Estadual Dom Pedro II, em Belo Horizonte. Estado civil: divorciado desde 2018, sem filhos. Endereço atual: Rua da Liberdade, 456, Bairro Savassi, Belo Horizonte, Minas Gerais. Havia também algumas fotografias, imagens que o investigador deve ter tirado sem que Henrique soubesse. Numa delas, estava saindo de uma escola com uma mochila no ombro e uma garrafa térmica na mão. Parecia cansado, mas sorridente. Em outra, estava sentado num café lendo um livro. Usava óculos para ler, igual a Roberto, e numa outra, estava parado na frente de uma livraria, olhando as vitrines com as mãos nos bolsos. Era um homem tranquilo, solitário talvez. Mas havia algo no seu rosto que me fez sentir uma tristeza profunda. Ele parecia incompleto, como se faltasse algo, como se toda a sua vida tivesse procurado algo que nunca encontrou. Fechei a pasta
e respirei fundo. E então, sem pensar demais, peguei meu celular e disquei o número que vinha no relatório. O número de Henrique. Tocou uma vez. 2 vezes. 3. Estava prestes a desligar quando ouvi a voz dele. Alô? Fiquei paralisada. A voz dele era grave, calma, gentil. Como a de Roberto. Alô? Repetiu. Tem alguém aí? Desliguei. Não consegui. Não consegui simplesmente ligar e dizer: Olá, sou a viúva do seu pai. Um pai que você nunca conheceu. Podemos conversar? Como se diz algo assim a um estranho? Aquela noite não dormi. Fiquei acordada, sentada na cama, olhando o teto, pensando em tudo que tinha acontecido, em tudo que ainda faltava acontecer, e em algum momento da madrugada, tomei outra decisão. Se ia fazer isso, se ia procurar Henrique e contar a verdade, não podia fazer sozinha. Precisava de ajuda, mas não de Julian. Ainda não. Precisava de alguém que pudesse entender a situação sem me julgar. Alguém que conhecesse Roberto, alguém de confiança. E só havia uma pessoa que preenchia esses requisitos: minha cunhada Sofia, a irmã mais nova de Roberto. Sofia morava em Barbacena. Era 5 anos mais nova que Roberto, uma mulher independente, direta, sem papas na língua. Quando Roberto e eu nos casamos, ela foi a única da família dele que me recebeu de braços abertos. O resto, bem, digamos que não estavam muito felizes que Roberto casasse com uma mulher sem sobrenome como eu. Mas Sofia sempre foi diferente. Se meu irmão te escolheu, me disse no dia do casamento, é porque viu em você algo que ninguém mais tem. E eu confio nele. Nos tornamos amigas, próximas, cúmplices. Mas depois que Roberto morreu, Sofia não pôde vir ao funeral. Estava fora do país visitando a filha na Espanha. Me ligou arrasada pedindo desculpas por não estar lá. Prometo que assim que voltar vou te ver, me disse. Não vou te deixar sozinha, Helena. E cumpriu. 3 dias depois de eu abrir o baú, Sofia bateu na minha porta. A vi pelo olho mágico e senti um alívio enorme. Abri a porta e antes que pudesse dizer algo, ela me abraçou. Helena, minha Helena. Chorei nos braços dela, como não tinha chorado desde que li a carta de Roberto. Ficamos assim, paradas no batente da porta, abraçadas, chorando juntas. Quando finalmente nos separamos, Sofia me olhou nos olhos. Você está muito magra, disse preocupada. Tem comido bem? Mais ou menos. Isso significa que não. Vem, vamos fazer café e você vai me contar tudo. Entramos na cozinha. Sofia colocou água para ferver e tirou o café do armário como se fosse a própria casa dela. Sempre foi assim. Prática, eficiente, sem rodeios. Nos sentamos na mesa da cozinha e eu não sabia por onde começar. Sofia, disse devagar, tem algo que preciso te contar. Algo que descobri há alguns dias. Ela me olhou com aquele olhar direto que tinha, aquele olhar que não permitia mentiras. Algo sobre Roberto? Assenti. Algo ruim. Sofia suspirou e pegou minha mão. Me conta. E contei. Tudo. Desde a ligação de seu Fermim até o baú aberto. Desde a fotografia de Marcela até a carta de Roberto. Desde a gravidez secreta até a existência de Henrique. Tudo. Sofia não disse uma única palavra enquanto eu falava. Só me escutou com os olhos fixos em mim, sem soltar minha mão. Quando terminei, ela ficou em silêncio por vários minutos. Depois finalmente falou. Aquele idiota. Olhei surpresa. O quê? Aquele idiota do meu irmão, repetiu com a voz trêmula de raiva. Como pôde fazer isso com você? Como pôde guardar algo assim por tanto tempo? Sofia. Não, Helena. Não o defenda. Eu amava meu irmão. Amava de todo o coração. Mas isso é imperdoável. Ela se levantou da mesa e começou a caminhar pela cozinha com as mãos na cabeça. Roberto sempre foi assim. Disse mais para si mesma do que para mim. Sempre guardando as coisas. Sempre acreditando que podia resolver tudo sozinho. Sempre pensando que protegia os outros com seu silêncio. Ela se virou para me olhar. Mas não te protegeu, Helena. Te deixou com isso. Te deixou com uma bomba nas mãos. E agora, você é quem tem que decidir o que fazer. Ela tinha razão. E o pior é que eu já sabia. Enquanto conto isso tudo, penso em onde você estará me ouvindo. Talvez em casa, talvez no trabalho, talvez no carro a caminho de algum lugar. Escreva o nome da sua cidade nos comentários. Quero saber de onde você me acompanha nesta história.
porque às vezes saber que não estamos sozinhos torna tudo um pouco mais fácil. Sofia se sentou de novo na minha frente. Helena, disse séria, o que você vai fazer? Não sei, admiti. Uma parte de mim quer procurar Henrique, contar a verdade, dar a ele o que Roberto tirou dele, saber quem foi o pai. E a outra parte, baixei o olhar. A outra parte tem medo. Medo que Julian me odeie por esconder isso dele. Medo que Henrique não queira saber de nada. Medo que tudo isso destrua o pouco que me resta de Roberto. Sofia suspirou. Helena, me escuta bem. Roberto cometeu um erro enorme, mas você não tem que carregar isso, não tem que consertar o que ele deixou quebrado. Mas ele me pediu. Ele não tinha direito de te pedir. Essas palavras me atingiram porque ela tinha razão. Roberto não tinha direito de me deixar essa responsabilidade. Não tinha direito de me pedir que procurasse esse homem, que contasse a verdade, que consertasse o passado dele. Mas, e se eu não fizesse? Se deixasse Henrique continuar vivendo sem saber, isso me tornaria melhor que Roberto? Não sei o que fazer, Sofia. Sussurrei com lágrimas nos olhos. De verdade não sei. Ela me abraçou. Está tudo bem não saber, Helena. Está tudo bem se sentir perdida. Mas tem uma coisa que eu sei. O quê? Que seja qual for a sua decisão, eu vou estar com você. Você não vai passar por isso sozinha. E naquele momento, me dei conta de algo. Talvez Roberto tenha me deixado esse fardo, mas eu não tinha que carregá-lo sozinha. Tinha Sofia, tinha Julian, tinha minha própria força. E embora não soubesse o que ia fazer, sabia que eventualmente tomaria uma decisão e viveria com as consequências, como sempre tinha feito. Sofia ficou comigo aquela noite. Preparou sopa de legumes, me obrigou a comer embora eu não tivesse fome. E depois, nos sentamos na sala para ver um filme antigo em preto e branco que nenhuma das duas estava realmente assistindo. Só precisávamos de companhia. Silêncio compartilhado. Alguém que entendesse que, às vezes, as palavras sobram. Antes de ir dormir, Sofia pegou minhas mãos. Helena, me promete uma coisa. O quê? Que não vai tomar nenhuma decisão importante esta semana. Dá tempo pro seu coração, pro sua cabeça. Deixa a poeira baixar. Prometo. E se precisar de mim? Não importa a hora. Me liga. Obrigada, Sofia. Somos família, Helena. E família cuida de família. Passou uma semana. Depois 2. Um mês. Eu continuava na fazenda, cuidando das coisas do dia a dia, evitando pensar na carta, no baú, em Henrique. Mas era impossível. Toda noite, antes de dormir, olhava a fotografia de Marcela e me perguntava que tipo de mulher ela tinha sido. Que tipo de mãe? Que tipo de pessoa? Julian veio me visitar num sábado. Meu filho tinha 36 anos agora. Era um homem feito. Trabalhava como agrônomo em Belo Horizonte, mas vinha à fazenda sempre que podia. Mãe, disse ao me abraçar. Você está bem? Parece? Não sei. Diferente. Quis contar. Quase contei. Mas as palavras não saíram. Estou bem, filho, só cansada. Está comendo direito? Sofia tem cuidado de mim. Ele sorriu. Tia Sofia sempre foi uma guerreira. Passamos o dia juntos. Caminhamos pela fazenda. Conversamos sobre a plantação, sobre o trabalho dele, sobre a vida. E por um momento quase esqueci tudo. Mas à noite, quando Julian foi embora, a solidão voltou. E com ela, a dúvida. 2 semanas depois recebi uma ligação. Era o Dr. Montiel, o advogado de Roberto. Dona Helena, preciso marcar uma reunião com a senhora, para ler o testamento. Já? Já passou tempo suficiente. E há algumas coisas que a senhora precisa saber. Meu coração disparou. Que tipo de coisas? Prefiro conversar pessoalmente. Marcamos para o dia seguinte. O Dr. Montiel chegou à fazenda pontualmente às 3 da tarde. Era um homem de uns 60 anos, cabelos grisalhos, óculos de aro fino. Tinha sido advogado de Roberto por mais de 20 anos. Nos sentamos na sala. Ele abriu uma pasta e tirou vários documentos. Dona Helena. Começou com cuidado. Seu Roberto deixou instruções muito específicas. Ele queria que a senhora soubesse de certas coisas antes da leitura formal do testamento. Eu sei, respondi baixinho. Li a carta dele. O Dr. Montiel pareceu aliviado. Então sabe sobre Henrique Morales. Assente. Bem, ele pigarreou. Então sabe que seu Roberto deixou metade da fazenda para ele. Senti como se tivessem me dado um soco no estômago.
Metade? Sim. Metade para Julian, metade para Henrique. Foi o que seu Roberto determinou. Disse que era justo. Que Henrique era filho dele tanto quanto Julian. Mas Julian não sabe nada disso. Eu sei. E esse é o problema. A senhora vai ter que contar a ele antes da leitura formal do testamento, que está marcada para daqui a 2 semanas. 2 semanas? Entrei em pânico. Isso é tempo de mais pouco. É o que a lei determina, Dona Helena. Sinto muito. Depois que o Dr. Montiel foi embora, fiquei sentada na sala por horas. Como ia contar isso a Julian? Como ia dizer ao meu filho que o pai tinha outro filho? Que metade da fazenda que ele cresceu achando que seria dele um dia, agora pertencia a um estranho? Liguei para Sofia. Ela chegou no dia seguinte. Helena, disse assim que me viu. O que aconteceu? Contei sobre a ligação do advogado, sobre o testamento, sobre ter que contar tudo a Julian. Sofia ficou pálida. Aquele idiota do Roberto realmente deixou metade da fazenda para um homem que ele nunca conheceu? Ele disse que era justo. Justo? Sofia riu sem humor. E Julian? O que há de justo nisso para Julian? Não sei. Não sei mais de nada. Sofia me abraçou. Você precisa contar a ele. Logo, antes que descubra por terceiros. Tinha razão. Liguei para Julian e pedi que viesse à fazenda. Disse que era urgente. Ele chegou no domingo. Vinha preocupado. Mãe, o que foi? Está doente? Não, filho. Mas preciso te contar uma coisa. Sobre seu pai. Vi a expressão dele mudar. O que foi? Respirei fundo. E contei. Tudo. A carta. Marcela. A gravidez. Henrique. O testamento. Julian ficou ali parado, me olhando como se estivesse falando em outra língua. Depois começou a rir. Um riso estranho, sem humor. Você está brincando, né? Isso é uma piada. Não é piada, Julian. Não. Ele balançou a cabeça. Não. Isso não pode ser verdade. Papai não faria isso. Não comigo. Não com você. Mas fez. Ele mentiu a vida inteira. Gritou, se levantando bruscamente. Tudo era mentira. A família perfeita. O pai exemplar. Tudo mentira. Não era tudo mentira. Respondi calmamente. Seu pai te amou. Me amou. Mas também cometeu um erro grave quando era jovem. E passou a vida escondendo esse erro. E agora esse. Esse desconhecido vai ficar com metade da nossa fazenda? É a fazenda dele também, disse firmemente. Ele é filho de Roberto tanto quanto você. Julian riu sem humor. Você está defendendo o cara que destruiu nossa família? Henrique não destruiu nada. Seu pai destruiu. E Henrique também é vítima disso. Não quero conhecê-lo. Não quero nada com ele. Julian. Não, mãe. Você pode aceitar isso se quiser, mas eu não consigo. Para mim, meu pai morreu. E esse Henrique, ou como se chame, não é meu irmão. Nunca será. Ele saiu batendo a porta. Ouvi o carro dele arrancar na estrada de terra, levantando poeira. E fiquei ali, sozinha na sala, olhando as fotos da família nas paredes. Roberto sorrindo. Julian criança nos braços do pai. Eu jovem ao lado de Roberto no dia do casamento. Todas aquelas fotos agora pareciam diferentes, como se fossem de estranhos. 2 dias depois, o Dr. Montiel me ligou. Dona Helena, Henrique aceitou se encontrar com a senhora, mas só se a senhora realmente quiser. Ele não quer forçar nada. Quero, respondi. Diga a ele que venha à fazenda no sábado. Aquela semana passou devagar. Limpei a casa, preparei comida, arrumei o quarto de hóspedes. Não sabia se Henrique ia ficar, mas queria estar preparada. Julian não ligou, não mandou mensagem. Seu Fermim me olhava com preocupação, mas não fazia perguntas. No sábado de manhã, um carro preto estacionou na frente da casa. Meu coração batia rápido. Vi um homem alto sair do carro, usando jeans e uma camisa azul. Cabelo escuro com alguns fios grisalhos, rosto sério, olhos castanhos, os olhos de Roberto. Ele se aproximou devagar, como se tivesse medo de se aproximar demais. Dona Helena? Henrique? Ficamos ali parados por um momento, nos olhando. Então ele estendeu a mão. Muito prazer em conhecê-la. Apertei a mão dele. Era firme, calejada, mão de quem trabalha. Entre, por favor. Dentro da casa, ele olhou tudo com atenção. As fotos, os móveis, o corredor cheio de plantas. É bonito aqui, disse baixinho. Papai, seu Roberto falava muito deste lugar. Ele te visitava? Não.
Só conversamos algumas vezes por telefone, depois que ele contou quem era. E uma vez ele veio a Belo Horizonte. Tomamos café num bar. Ele chorou muito, pediu desculpas por tudo. E você perdoou? Henrique me olhou com aqueles olhos tão parecidos com os de Roberto. O que eu ia fazer, dona Helena? Ficar com raiva de um homem que estava morrendo? De um homem que já tinha se punido a vida toda? Senti as lágrimas brotarem. Você é mais generoso que eu. Não sou generoso. Só estou cansado de guardar mágoa. Minha mãe morreu ainda amando ele, sabe? Até o fim, ela guardou a foto dele na carteira. Me disse antes de morrer: seu pai era um homem bom, Henrique. Só teve medo. Não o julgue. Sua mãe era uma santa. Era uma mulher apaixonada, que criou um filho sozinha. E nunca me deixou sentir falta de nada, mesmo quando mal tínhamos o que comer. Servimos café e conversamos por horas. Henrique me contou sobre a infância dele, sobre como Marcela trabalhava em 3 empregos para pagar os estudos dele, sobre como ele se formou professor, contra todas as probabilidades. Me contou sobre Patrícia, a esposa dele, sobre Sofia, a filha. Sofia é igualzinha à minha mãe, disse com um sorriso triste. Mesmos olhos, mesmo jeito teimoso. Gostaria de conhecer. Lá, falei sem pensar. Henrique pareceu surpreso. Sério? Sério. Você é filho de Roberto. E isso faz de você parte desta família, queira você ou não. Ele ficou calado por um momento. Depois disse: Dona Helena, eu não vim aqui para pegar a fazenda. Não vim para causar problemas. Só queria saber de onde vim. Quem era meu pai? Como seria minha vida se as coisas tivessem sido diferentes? E agora que sabe, agora sei que ele te amava muito, que teve outro filho que adorava, que construiu uma vida boa aqui e que carregou uma culpa enorme até morrer. Você não está com raiva? Estou triste. Triste por não ter conhecido ele mais cedo. Triste por minha mãe ter sofrido tanto. Mas raiva? Ele balançou a cabeça. Raiva não muda nada, só deixa tudo mais pesado. Passei as semanas seguintes tentando processar tudo. Julian não voltou à fazenda. Não atendia minhas ligações. Henrique voltou a Belo Horizonte, mas me ligava toda semana para perguntar como eu estava. Um dia, Patrícia, a esposa dele, me ligou. Dona Helena, sei que tudo isso é muito difícil, mas queria que soubesse que Henrique não está dormindo direito. Fica acordado pensando em tudo isso. Não quer causar problemas, mas também sente que merecia conhecer o pai. Ele merecia, respondi. E eu deveria ter sido mais acolhedora. A senhora está fazendo o melhor que pode. E isso já é muito. No mês seguinte, decidi fazer algo radical. Liguei para Julian e disse: preciso que venha à fazenda. É importante. Ele veio, mas estava frio, distante. O que quer, mãe? Quero que conheça Henrique. Não, Julian. Ele é seu irmão. Meu irmão? Ele riu amargamente. Meu irmão é aquele cara que cresceu longe daqui enquanto eu tinha tudo? Aquele cara que vai ficar com metade da nossa fazenda? Ele não quer a fazenda. Já disse isso várias vezes. Claro que quer. Todos querem. Você está errado. Mas Julian não quis ouvir. Saiu novamente. E eu fiquei ali, sozinha, pensando que talvez algumas feridas fossem profundas demais para curar. Foi Patrícia quem teve a ideia. Ela me ligou num sábado de manhã e disse: Dona Helena, por que não vem nos visitar, conhecer Sofia, ver como vivemos? Talvez isso ajude. E fui. Dirigi até Belo Horizonte, um apartamento pequeno mas aconchegante no bairro Savassi. Sofia me recebeu com um sorriso tímido, uma menina linda de 8 anos, com tranças e olhos curiosos. Você é a vovó que meu pai falou? Perguntou. O coração quase parou. Vovó? Henrique riu sem jeito. Desculpa, dona Helena. Sofia perguntou quem a senhora era, e eu não sabia como explicar. Acabei dizendo que era uma avó distante. Não precisa se desculpar. Me ajoelhei na frente de Sofia. Sim, eu sou uma avó distante. Muito prazer em te conhecer. Passamos o dia todo juntos. Patrícia preparou um almoço delicioso. Sofia me mostrou os desenhos dela. Henrique me contou histórias sobre os alunos dele na escola. E pela primeira vez em semanas, senti algo além de dor. Senti esperança. Quando estava saindo, Henrique me abraçou. Obrigado por vir. Significa muito para nós. Obrigado por me receberem. Dona Helena. Ele hesitou.
Sei que Julian não quer me conhecer. E tudo bem, não vou forçar nada. Mas se algum dia ele mudar de ideia, eu sei. E vou tentar. Mas tentar foi mais difícil do que imaginava. Julian continuava distante. Quando finalmente consegui convencê-lo a vir à fazenda para uma conversa, ele chegou já com raiva. Mãe, não vou mudar de ideia. Não quero nada com esse cara. Ele tem nome. Henrique. Tanto faz. Ele não é meu irmão. É sim. É filho do seu pai. Do homem que eu achava que era meu pai, explodiu Julian. Mas agora descubro que ele era um mentiroso, um covarde que abandonou uma mulher grávida. E você acha que ele não sofreu com isso? Acha que foi fácil para ele guardar esse segredo? Deveria ter contado. Deveria ter sido homem o suficiente para assumir. E você? Vai ser homem o suficiente para aceitar a verdade? Julian ficou calado. Seu pai cometeu um erro terrível, continuei. Mas isso não apaga todo o resto. Ele foi um bom pai para você. Foi um bom marido para mim. Foi um bom homem, mesmo carregando aquela culpa. Como pode defendê-lo? Não estou defendendo. Estou aceitando que as pessoas são complexas. Que podemos amar e errar ao mesmo tempo. Que seu pai não era perfeito, mas ainda assim nos amou. Julian passou a mão pelo rosto. Não sei se consigo fazer isso, mãe. Não sei se consigo perdoar. Não estou pedindo para perdoar. Estou pedindo para conhecer. Conhecer Henrique. Conhecer seu irmão. Meu meio-irmão. Seu irmão. Levou mais 3 meses. 3 longos meses de conversas difíceis, de lágrimas, de silêncios pesados. Mas finalmente, numa tarde de abril, Julian concordou em conhecer Henrique. Organizei um almoço na fazenda. Pedi para seu Fermim preparar uma feijoada, a favorita de Roberto. Arrumei a mesa no pátio, com toalha de linho e as flores que Roberto gostava. Henrique chegou primeiro, com Patrícia e Sofia. Estava nervoso, via pela forma como mexia nas mãos. Sofia correu pelo pátio, maravilhada com o espaço. É tão grande! Ela gritou. Tem até jabuticabeira. Então Julian chegou, com Fernanda, a esposa, e a filha deles, Valentina, de 5 anos. As 2 meninas se olharam com curiosidade e em minutos estavam correndo juntas pelo jardim. Julian e Henrique ficaram parados, se olhando. 2 homens de 40 e poucos anos, tão parecidos e tão diferentes. Mesmos olhos de Roberto, mesmo jeito de franzir a testa, mas Julian tinha crescido com privilégios. Henrique tinha crescido na luta. Julian, disse Henrique, estendendo a mão. Prazer em te conhecer. Julian olhou para a mão estendida por um longo momento. Então, em vez de apertá-la, se virou para mim. Mãe, você tem certeza disso? Tenho. Ele suspirou, e finalmente apertou a mão de Henrique. Prazer. O almoço começou tenso. Ninguém sabia muito bem o que falar, mas as crianças quebraram o gelo. Valentina e Sofia começaram a conversar sobre escola, sobre desenhos animados, sobre as bonecas, e aos poucos os adultos também começaram a relaxar. Henrique contou histórias sobre os alunos dele, e Julian riu. Julian falou sobre a fazenda, e Henrique demonstrou interesse genuíno. Patrícia e Fernanda trocaram receitas, e eu fiquei ali, observando, com o coração cheio de algo que não conseguia nomear. Depois do almoço, Julian levou Henrique para conhecer a fazenda. Ficaram fora por 2 horas. Quando voltaram, estavam sérios, mas algo tinha mudado. Mãe, disse Julian, Henrique me contou sobre a vida dele, sobre como Marcela criou ele sozinha, sobre tudo. Olhei para Henrique, que apenas assentiu. E eu percebi, continuou Julian, que eu tive uma vida fácil comparada a ele. Eu tive tudo, e ele não teve nada por causa de uma decisão que nosso pai tomou há 40 anos. Não é sua culpa, disse Henrique rapidamente. Eu sei, mas também não é sua. E você? Você é meu irmão. Não sei se vou conseguir aceitar isso fácil, não sei se vamos ser amigos, mas você é meu irmão. Henrique sorriu, com lágrimas nos olhos. Obrigado. E ali, naquele pátio cheio de buganvílias, com as crianças rindo ao fundo e o sol começando a se pôr, algo começou a se curar. Os meses seguintes foram difíceis, mas também cheios de pequenas vitórias. Julian e Henrique começaram a se falar regularmente. Descobriram que tinham coisas em comum. Os mesmos gostos musicais, o mesmo senso de humor seco que herdaram de Roberto. As crianças se tornaram amigas inseparáveis. Decidimos juntos o que fazer com a fazenda.
Julian assumiu a administração, mas incluiu Henrique nas decisões importantes. Henrique sugeriu transformar parte da terra em projeto educacional, levando estudantes de escolas públicas para aprenderem sobre agricultura sustentável. Julian adorou a ideia. Papai adoraria isso, disse. E pela primeira vez, desde a descoberta do segredo, ele falou de Roberto com carinho, em vez de raiva. 6 meses depois da morte de Roberto, fizemos uma cerimônia na fazenda. Toda a família estava lá. Julian, Henrique, as esposas, as crianças, seu Fermim. Plantamos um ipê roxo ao lado da casa, em memória de Roberto e de Marcela. Para que nunca esqueçamos, disse Henrique, que o amor é complicado, que as pessoas erram, mas que também merecem ser lembradas pelo bem que fizeram. Julian colocou a mão no ombro dele. Para que nunca esqueçamos que somos irmãos e que família é família, mesmo quando é difícil. Choramos todos. Choramos por Roberto, por Marcela, por todos os anos perdidos. Mas também rimos, lembrando histórias, compartilhando memórias. Naquela noite, depois que todos foram embora, fiquei sozinha no pátio, olhando as estrelas, tocando o terço que ainda carregava no bolso, e falei com Roberto como se ele pudesse me ouvir. Você bagunçou tudo, sabia? Poderia ter contado, deveria ter contado, mas também criou algo bonito. 2 filhos maravilhosos. Uma família que, apesar de tudo, encontrou um caminho para ficar junta. O vento soprou suavemente, fazendo as folhas do ipê novo sussurrarem. Descanse em paz, sussurrei. E da próxima vez, se houver próxima vez, seja mais corajoso. Hoje, 3 anos depois, a fazenda está mais viva do que nunca. Julian conseguiu um novo contrato com uma empresa de sucos naturais. Agora vendemos nossa produção em todo o país. Henrique escreveu um livro sobre a história de São João del Rei, sobre as lendas da região, sobre as famílias que trabalharam esta terra por gerações. Está para ser publicado. E eu comecei a escrever também. Não um livro, apenas memórias para minhas netas, para que um dia, quando forem mais velhas, possam ler esta história e entender de onde vem. Porque isso é o que aprendi nestes 3 anos. A verdade sempre vem à tona. Não importa quanto tempo você a esconda, não importa quantos segredos você guarde. Cedo ou tarde, a verdade encontra uma forma de se liberar. E quando isso acontece, você tem 2 opções. Pode deixar que te destrua ou pode usá-la para construir algo melhor. Roberto escolheu guardar a verdade, e essa decisão teve consequências. Ele nunca conheceu Henrique de verdade, nunca pôde pedir perdão a Marcela, nunca pôde me explicar por que escondeu tudo isso. Mas também nos deixou algo. Nos deixou a oportunidade de curar, de nos unir, de nos tornarmos família. E isso não tem preço. Semana passada, Henrique me procurou na cozinha. Helena, me disse. Não me chama mais de Dona Helena. Agora é só Helena. Sim, meu amor. Quero te pedir uma coisa. Pode falar. Patrícia e eu estamos esperando um bebê. O mundo parou. O quê? Henrique sorriu com lágrimas nos olhos. Vamos ter um filho. Quer dizer, uma filha. Soubemos ontem. Me abraçou. E queremos. Queremos que você seja a madrinha, que faça parte da vida dela, que seja a avó dela. Não consegui conter as lágrimas. De verdade? Sim. Porque você me deu algo que nunca tive. Uma mãe. E quero que minha filha tenha o mesmo. Quero que ela cresça te conhecendo, te amando, sabendo que você é parte da família dela. 2 dias depois, Julian também me deu notícias. Mãe, Fernanda está grávida de novo. Ri. Outra menina. Não, desta vez um menino. Ele se aproximou e me abraçou, e queremos colocar o nome de Roberto. Como o avô, o coração se encheu de alegria. Seu pai adoraria, eu sei. E quero que esse menino cresça aqui na fazenda. Igual a mim, igual às irmãs dele, igual ao primo ou prima que está vindo por aí. Ele olhou ao redor. Esta terra tem que continuar viva. Tem que passar para a próxima geração e a próxima, para que nunca esqueçamos de onde viemos. E agora, estou aqui sentada no corredor da fazenda, vendo Julian e Henrique trabalharem juntos no pomar, vendo Patrícia e Fernanda conversarem no pátio, rindo, planejando a chegada dos bebês, vendo as meninas brincarem com seu Fermim, que ensina elas a cuidar das plantas.
E me dou conta de algo. Roberto não foi embora. Ele ainda está aqui. Nos filhos dele, nos netos dele, nesta terra que ele amou tanto, nesta família que ele construiu. Às vezes, nas noites, quando todos vão dormir e a fazenda fica em silêncio, me sento perto da fonte e converso com Roberto como se ele pudesse me ouvir. Olha o que você fez, digo a ele. Olha o que deixou. Uma família. Uma família linda, complicada, imperfeita, mas linda. Sorrio. E mesmo que tenha cometido erros, mesmo que tenha escondido coisas, mesmo que tenha me machucado, no final tudo valeu a pena. A água da fonte cai suavemente. As buganvílias se mexem com o vento. As estrelas brilham no céu. Descanse em paz, meu amor. Sussurro. Porque aqui está tudo bem. E é verdade. Está tudo bem, porque aprendi algo que nunca imaginei que aprenderia. O perdão não é esquecer. É lembrar sem dor. É olhar o passado sem amargura. É aceitar que as pessoas são humanas, que cometem erros, que machucam sem querer, mas que mesmo assim merecem amor. Aprendi que família não é perfeita. É complicada, é dolorosa, mas também é a única coisa que realmente importa. Porque no final do dia, quando tudo desmorona, quando os segredos vêm à tona, quando o mundo fica escuro, a família é a única coisa que resta. E se você tem a sorte de ter uma, deve cuidar dela, protegê-la, amá-la, mesmo que doa, mesmo que seja difícil, mesmo que não seja perfeita. Aprendi que a verdade dói, mas também cura. Porque só quando você enfrenta a verdade, só quando para de se esconder dela, você pode ser realmente livre. E eu sou livre agora. Livre do peso dos segredos, livre das mentiras, livre da dor. Porque escolhi perdoar, escolhi amar, escolhi seguir em frente. Se minha história te ajuda, se estas palavras tocam seu coração, se você se identifica com a dor, com a traição, com o perdão, quero que saiba uma coisa: você não está sozinho. Todos carregamos segredos, todos fomos machucados, todos tivemos que escolher entre o rancor e o perdão. E eu sei que não é fácil, sei que dói, sei que às vezes parece impossível, mas também sei isto: o perdão é o único caminho para a paz. E a família sempre vale a pena, mesmo que seja complicada, mesmo que seja imperfeita, mesmo que parta seu coração. Tenho 66 anos agora. O cabelo completamente branco, as mãos cheias de rugas, o corpo mais cansado que antes. Mas o coração está cheio, cheio de amor, cheio de gratidão, cheio de paz. Porque mesmo tendo perdido Roberto, ganhei algo mais. Ganhei 2 filhos em vez de 1. Ganhei uma família maior. Ganhei a verdade. E ganhei a liberdade que vem com ela. Esta manhã, enquanto preparava café, Henrique entrou na cozinha. Bom dia, Helena. Bom dia, meu amor. Dormiu bem? Muito bem. Sonhei com Marcela. Sim? E o que sonhou? Sonhei que ela estava aqui na fazenda, caminhando pelo pomar, e estava sorrindo, como se finalmente tivesse encontrado paz. Limpou as lágrimas. E quando acordei, percebi que talvez ela tenha encontrado mesmo, porque nós estamos bem, e isso era tudo que ela queria. Naquela tarde, todos nos reunimos no pátio. Julián, Henrique, Fernanda, Patrícia, as meninas, Sofia, seu Fermim. Comemoramos o aniversário de Valentina, a filha mais nova de Julián. Tinha bolo, música, risadas. As meninas corriam pelo jardim, os adultos conversavam sob a sombra do ipê, e eu observava todos eles. Minha família. Esta linda, complicada, imperfeita família. E pensei em Roberto, em como no final ele tinha feito algo bom, tinha criado vida, tinha criado amor, tinha criado família. E mesmo não estando aqui para ver, seu legado continuava vivo, em cada risada, em cada abraço, em cada momento compartilhado. Quando todos foram dormir, fiquei sozinha no pátio, olhando as estrelas, ouvindo o som da água na fonte, sentindo a brisa fresca da montanha. E sussurrei uma última oração. Obrigada. Obrigada pela dor que me ensinou a perdoar. Obrigada pelos segredos que me ensinaram a valorizar a verdade. Obrigada pela perda que me ensinou a apreciar o que tenho. E obrigada por esta família. Porque no final, isso é tudo que importa. Obrigada por me ouvir até o final. Obrigada por me acompanhar nesta jornada.
Obrigada por me permitir compartilhar minha história com você. Se esta história tocou seu coração, se te fez pensar, se te ajudou a ver o perdão de uma forma diferente, saiba que não foi por acaso. Porque às vezes, uma história como esta pode mudar um dia inteiro. Que Deus te abençoe e até a próxima.